Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui do canal Só Questões de Concurso, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, dessa feita aí com foco aí em auxiliar de promotoria 1, tá? Da parte administrativo, tá joia? Então aqui como prometido pessoal, eu trouxe algumas questões aí de história, tá? Isso aqui foi retirado do edital, nós temos aqui alguns temas, né? São várias questões, tá? Questões objetivas que eu estou trazendo aí para vocês. Espero que ajude vocês aí nos estudos, tá bom? Eu vou fazer de uma forma aqui diferente para o vídeo não ficar muito extenso. Vou ler para você o enunciado da questão e vou aqui respondendo direto na resposta correta, tá bom? Para que vocês aprendam. O importante é vocês entenderem, tá? O que está pedindo o enunciado e saber a resposta correta, tá, pessoal? Não ficar perdendo com a resposta errada, ok? Ser objetivo aí para você ganhar tempo nos seus estudos, porque esse concurso ele tem vários assuntos e o nosso foco aqui é trazer questões objetivas para vocês. Pessoal, a primeira questão aí, tá? Que fala a respeito do governo do Getúlio Vargas, ok? Entre as incertezas dos primeiros anos do período pós-Revolução de 1930, o governo definiu com segurança a política do estabelecimento de um novo tipo de relações entre o Estado e a classe operária. Getúlio Vargas, durante o governo provisório de 1930 a 1934, no tocante às relações entre o Estado e a classe operária. Então, pessoal, aqui nós temos as alternativas, ok? Você pausa o vídeo, leia as alternativas, marque a sua resposta e depois volta aqui, porque eu vou direto na resposta correta para que o vídeo não fique cansativo para vocês, tá bom, pessoal? E para que vocês não fiquem com muitas informações aí que pode atrapalhar o seu aprendizado, tá? Bem, pessoal, eu trouxe aqui para vocês o resumo, então, da Era Vargas, tá? É relevante aí para vocês estarem aprendendo. Então, você pode pausar o vídeo aí e dar uma lida, tá, pessoal? Esse resumo é o que eu trouxe para vocês, bem bacaninha. E na primeira questão, então, ele está perguntando aqui, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, então, as relações entre o Estado e a classe operária, o que aconteceu? Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá, pessoal? Ó, ele criou, então, o Ministério do Trabalho, tá? Do Trabalho, da Indústria e Comércio. Então, quando você tiver uma questão dessa, pensa, tá, nesses 3 ministérios, tá bom? E também pensa a respeito da juntas de conciliação e julgamentos e também dos horários de trabalho que ficou estabelecido de 8 horas, né? Dos sindicatos, ó, tá? Além das primeiras regulamentações dos sindicatos. Eu trouxe aqui para vocês, então, ó, a respeito aí do governo provisório, tá? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B. Espero que você tenha acertado. Mais uma questão aí é da Era Vargas, tá? Diz assim, ó, observe a imagem, tá? Nós temos aqui, então, o Vargas, né? Getúlio Vargas aqui. E deve ser algum político aqui, né? Com a tesoura na mão. Vamos ver, então, o que significa aqui essa caricatura, ok? Então diz assim, ó, a caricatura revela um momento da chamada Era de Vargas, quando Getúlio preparava-se para... Então ele se preparava para quê, pessoal? Olha só, já falei para vocês, pausa o vídeo, tá? Lê as alternativas aí, tá, pessoal? Com cuidado, tá? E responda, que eu já vou, então, na resposta correta, ok? Olha só, pessoal, então, a respeito da questão de números 2, nós temos aqui, então, Getúlio Vargas, né? Após o período provisório, tá? Que foi de 1930 a 1934, ok? Ele, então, é instituído aí pela Revolução, né? De 1930, teve que enfrentar a Revolução Constitucionalista em 1932, teve que ceder às pressões para a realização de uma Constituinte e a consequente elaboração de uma Constituição para o país. Tal Constituição passou a vigorar em 1934, que foi o fim, então, do governo provisório, tá, do Getúlio Vargas. E por meio, então, dessa Constituição, Vargas foi eleito, ele foi eleito a presidente aí, eleito indiretamente, tá, para o cargo de presidente. Então, a nossa resposta aqui, voltando, é a letra A, tá, pessoal? Ele preparava-se para assumir a presidência da República
após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Ok, pessoal? Pessoal, olha, eu trouxe aqui também para vocês, tá? Mais um resuminho aí da Era Vargas para vocês. Aconselho a pausar, ler, tá bom? Para vocês estarem aprendendo mais um pouco, ok? Questão aí de número 3, tá? A respeito ainda da Era Vargas, tá bom? Diz assim, ó, o regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a... Aqui nós temos então as alternativas, como eu já falei, pausa o vídeo, leia as alternativas e responda, que eu já vou estar trazendo aqui a resposta para vocês, tá bom? De maneira aí bem simples para vocês entenderem, tá? Trouxe um resumo aqui a respeito da terceira questão, que fala a respeito do golpe do Estado, né, de Estado, dado aí por Vargas em 1937, que recebeu o epiteto aí de Estado Novo, tá? Teve como de seus subterfúgios a ameaça dos levantes integralistas e comunistas no Brasil. Tanto a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, quanto a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, tentaram, ao seu modo, tomar de assalto o poder no Brasil. Vargas, que se inspirava em modelos políticos autoritários vigentes no mundo todo à época, propôs então o endurecimento do seu governo aí, apoiado pelos militares, entendeu? Então, por isso, ficou instituindo aí uma ditadura que durou até 1945. Então, vamos voltar aqui para a questão. E a nossa questão certa é a letra A, tá? Ele, assim, pode ser associado à radicação política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, tá? E pela ação aí integralista brasileira, de orientação fascista, ok? Então, a nossa resposta correta aí é a letra A, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, agora eu estou trazendo aqui algumas questões aí sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, vamos lá para as questões. Questão aí, então, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, diz assim, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha, posicionando-se ao lado dos alinhados na Segunda Guerra Mundial. Os alinhados, então, pessoal, era Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, ok? Em consequência dessa declaração de guerra, o Brasil organizou aproximadamente 25 mil soldados e enviou-os ao fronte italiano para derrotar tropas alemãs que defendiam posições em regiões montanhosas na Itália. Qual foi o motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha? Pessoal, então, aí marque a sua resposta, que eu vou trazer aqui a resposta correta, ok? Olha só, pessoal, o resumo aqui para vocês rapidamente, tá? Trazendo, então, aí o motivo por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, diz assim, ó, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos já vinham estreitando-se desde o início da guerra. O Brasil negociava remessas de armamento e incentivos financeiros em troca de apoio e da instalação de bases militares no litoral do Nordeste. À medida que isso acontecia, as relações com o eixo esfriavam-se. O eixo, pessoal, eram os países, então, aí, ó, da Alemanha, Itália e Japão, ok? Assim, em janeiro de 1942, a Alemanha utilizou submarinos, tá? E atacou 5 navios mercantes brasileiros, afundando os navios, ok? Então, este foi o motivo porque o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, ok? Voltando aqui na questão, a nossa letra correta aqui é a letra B, tá? Foi, então, o ataque de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros, ok, pessoal? Mais uma questão, tá? A quinta questão aí, a respeito da Segunda Guerra Mundial, tá? Diz assim, ó, quando a guerra finalmente eclodiu
Em 1939, o Getúlio e seus generais preferiram permanecer neutros até que os Estados Unidos estivessem preparados para pagar um preço justo pelo apoio brasileiro. Olha só, além disso, os brasileiros continuavam a cultivar relações com as potências do eixo como parte do jogo de usá-las contra os Estados Unidos. Aí aqui diz assim, ó, a posição brasileira durante os anos iniciais da Segunda Guerra Mundial foi de quê? De neutralidade, com o intuito de barganhar sua aliança com os Estados Unidos, uma vez que Vargas era mais inclinado a se alinhar com os aliados. Para garantir o apoio brasileiro, os Estados Unidos aceitaram. Pessoal, o que os Estados Unidos então aceitou aí para que tivesse então o apoio brasileiro, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Olha só, pausa o vídeo aí, tá? Leia as alternativas e volta aqui para conferir a resposta, tá bom? Trouxe aqui um resuminho, tá? Da questão de número 5, que diz assim, ó, o acordo entre Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial estipulou que o Brasil forneceria matéria-prima para os Estados Unidos como borracha e quartzo, além de permitir o uso do Nordeste como base aérea para os Estados Unidos. Em troca, o que ganharia então aí o Brasil? Além de equipamentos militares, recebeu também capital e técnicos especializados com o objetivo de construir o que? A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada aí na cidade de Volta Redonda. Voltando aqui, a nossa resposta correta: para garantir o apoio brasileiro, os Estados Unidos aceitaram financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Essa aqui é a nossa resposta correta, ok? Então, pessoal, continuando aqui, eu trouxe aqui outras questões aqui referente a esses assuntos aqui, tá bom? Então, são questões aí objetivas para vocês, tá? Estar aprendendo aí de maneira mais fácil aí possível, tá? Então, vamos lá para as questões. Pessoal, continuando aqui, tá? Questão de número 6, que fala sobre o golpe, tá bom? Então, diz assim a questão. O golpe de 1964 foi uma conjunção de eventos que começou com uma rebelião militar, passou por um golpe parlamentar e, por fim, entregou poder a uma junta militar. Os historiadores sabem que a conspiração golpista era debatida e organizada no Brasil desde pelo menos 1962. Então, o golpe de 1964 destituiu qual presidente do poder? E aqui, então, pessoal, nós temos as alternativas. Qual presidente, então, foi destituído aí? É através do golpe de 1964. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui um resuminho para vocês, tá? A respeito aí da questão. Diz assim, o golpe de 1964 aconteceu durante o período de 31 de março a 9 de abril, com a destituição oficial do presidente no dia 2 de abril, quando Auro de Moura declarou vaga a presidência do Brasil. O presidente do Brasil, na época, era João Goulart, que havia sido empossado em 7 de setembro de 1961. Durante seu governo, Jango, pessoal, Jango é um nome popular aí, tá, de João Goulart, foi amplamente contestado, sobretudo por causa das reformas de base que pretendiam realizar. Com o golpe, Jango, então, exilou-se no Uruguai. Então, pessoal, nossa resposta correta, tá? Voltando aqui, é a letra B, ó, é o João Goulart, tá? Foi ele, então, destituído aí do poder do golpe de 1964, ok? Pessoal, questão aí, então, de número 7, tá? A respeito ainda do golpe, ok? Até hoje se debate a inércia de João Goulart enquanto o golpe acontecia, entre 31 de março e 2 de abril. Sabe-se também que foi proposto a Goulart oferecer resistência armada aos golpistas, mas o presidente rejeitou essa hipótese porque sabia que isso arrastaria o Brasil para uma guerra civil. A proposta de resistência armada foi realizada por quem então propôs aí
uma resistência armada dos golpes, né, que tiraria João Goulart do poder. Pessoal, então nós temos aqui as alternativas, ok? Pessoal, olha só, eu trouxe aqui também um resuminho, tá? Para vocês aprenderem sobre esse evento histórico, tá? Leonel Brizola, que era cunhado aí de João Goulart, tá? E uma das maiores lideranças da esquerda brasileira na época, em 1961 já havia tido papel fundamental na campanha da legalidade que garantiu a posse de João Goulart. Brizola era conhecido por defender que as reformas de base deveriam acontecer de qualquer maneira. E quando o golpe aconteceu, sugeriu então aí a Goulart que resistisse. Goulart então rejeitou essa proposta, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra C, tá? Foi, então, proposto aí uma resistência armada por o Leonel Brizola, o cunhado aí de João Goulart, ok? Então, pessoal, vou trazer aqui umas questões aqui a respeito do fim do regime militar, ok? Continuando aí nossa questão de número 8, diz assim, ó. Ao todo, durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, o Brasil contou com 5 presidentes militares instituídos pela junta militar ou via eleições indiretas. Selecione a alternativa que apresenta o nome de uma personagem que não foi presidente do Brasil durante esse período, ok? Então, ele quer o nome que não fez parte desse período aí da ditadura militar. Ok? Aqui estão as alternativas. Responda e volta aqui para ver a resposta correta, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui diz assim, ó, o resuminho. Olímpio Mourão nunca foi presidente do Brasil durante o período da ditadura militar. Ele foi o líder da rebelião militar que aconteceu em Juiz de Fora e deu início à marcha de militares e golpistas civis pela destituição do presidente João Goulart em 1964. Então, aqui é o Olímpio Mourão, ok? Voltando aqui para a nossa questão. Então, o único nome aí que não foi presidente do Brasil durante esse período foi, então, Olímpio Mourão. A nossa questão é a letra A, ok? Mais uma questão aí, tá? A respeito do fim do regime militar. Ó, diz assim, ó, considere as afirmações abaixo sobre o processo de reabertura política ocorrido com o fim do regime militar, de 1964 a 1985, ok? Então, o primeiro aqui diz assim, ó. Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito com o fim do regime militar, entretanto, não chegou a tomar posse devido à sua inesperada morte ainda em 1985. O 2 diz assim, uma das características do governo de José Sarney foi o combate à inflação, problema definitivamente resolvido com o plano cruzado que estabeleceu congelamento de preços. O 3 diz assim, a Constituição de 1988 procurou reorganizar a ordem democrática no Brasil depois do fim da ditadura e ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por promover a ampliação dos direitos sociais no país. E o 4 diz assim, com o fim da ditadura, os políticos que apoiaram o regime pela Arena, Aliança Renovadora Nacional, mantiveram-se no poder criando o Partido Democrático Social, PDS, o qual foi o grande vencedor das eleições para os governos dos estados em 1982 e 1986. Pessoal, ele quer aqui as alternativas corretas. O que aconteceu então com o fim do regime militar, pessoal? Pausa o vídeo aí, tenta responder, tá? E depois volta aqui que eu vou trazer a resposta correta para vocês, ok? Eu trouxe aqui um resuminho para vocês, o que aconteceu então com o fim aí da ditadura militar, tá? Tem esse daqui e eu trouxe aqui esse daqui também, que é um resumo maior um pouco, mas que vai ajudar vocês aí nos estudos. Eu aconselho vocês a dar uma lida aqui e aprender aí mais a respeito do fim do regime militar no Brasil. Vamos voltar lá para a questão para responder, ok? Das 4 afirmações que estão aqui na questão, apenas 2 estão corretas, conforme aí os fatos históricos, ok? Então, a primeira é essa daqui, ó, foi Tancredo Neves aí, o primeiro presidente, né, que foi eleito depois aí do regime militar, só que ele não chegou a tomar posse porque ele morreu, tá, pessoal? O outro
correto aqui é o 3, tá? O terceiro aqui é da Constituição de 1988, que foi então aí conhecida aí como a Constituição Cidadã, tá? Porque ela promoveu aí a ampliação dos direitos sociais no país. Então, essas duas afirmações aqui estão corretas, aqui é a letra A, tá, pessoal? É apenas o 1 e o 3, ok? Pessoal, continuando aqui, vamos trazer algumas questões aí sobre a repressão política e o milagre econômico, ok? O primeiro dele aqui, pessoal, continuando aí, é de número 10 aqui. Vamos falar aqui sobre o chamado milagre brasileiro, que é o mesmo que milagre econômico, tá? Diz assim o enunciado. O chamado milagre brasileiro estendeu-se de 1969 a 1973. Assinala a alternativa correta relativa a seus pontos críticos. E aqui está, então, as alternativas, tá? Pause e depois volta aqui para saber a resposta certa. Pessoal, trouxe aqui para vocês, tá? A respeito do milagre econômico, um resuminho para vocês. Então, dá uma pausinha aí, dá uma lida para vocês aprenderem mais. E vamos voltar lá para a questão para ver qual que é a nossa resposta. Então, pessoal, a nossa resposta correta aqui é a letra B, tá? O chamado milagre brasileiro causou notável desproporção entre o avanço econômico e a qualidade de vida, sobretudo pelo abandono dos programas sociais pelo Estado. Então, esse aqui foi o ponto crítico aí desse chamado aí milagre econômico ou milagre brasileiro, ok? Então, pessoal, questão de número 11 aí, tá? Trazendo aí a repressão política, tá bom? Então, diz assim, ó, no início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves de Osasco e Contagem têm seus dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. Aí aqui tem assim, o testemunho dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira, sintetiza o panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados. Então, pessoal, qual que é a nossa resposta correta aí? Pausa o vídeo, tenta responder, leia as alternativas, ok? Pessoal, trouxe aqui também um resumo, tá? Apesar aí da repressão aos opositores, que ocorreu desde o início da ditadura, houve reação aqui de setores da população que não concordaram com o regime. Os militares sofreram derrotas eleitorais, que resultaram aí no Atos Institucionais 2 e na limitação de atuação partidária, bem como as manifestações de 1968, com greves e ascenso de movimento estudantil, que levaram então aí ao recrudescimento da repressão e à promulgação dos Atos Institucionais número 5. Então, voltando aqui, o nosso gabarito nessa questão é a letra E, ok? Então, foram marcados aí pela decretação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime. Ok, pessoal? Essa é a nossa resposta correta dessa questão. Questão de número 12, tá? Vai falar aí também sobre o milagre econômico, ok? Mais uma questãozinha aí para reforçar sobre esse assunto, tá? Diz assim, o golpe militar em 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um período conhecido como um milagre econômico brasileiro, em que predominaram os investimentos em bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a abertura do mercado ao capital estrangeiro. Foi também característica desse modelo econômico. Qual foi, então, a outra característica que está aqui nas alternativas desse modelo econômico? Tenta responder aí, tá, pessoal? Olha, o chamado milagre econômico foi acompanhado de uma política de retração salarial, tá? Para tentar conter a inflação, gerando aí, por outro lado, o aumento da desigualdade social, com a concentração maior da renda entre os mais ricos. É claro, né, sempre a corda, ela quebra para o lado mais fraco, né? Então, voltando aqui na questão, o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra C, tá? Além de tudo isso que aconteceu com esse milagre econômico brasileiro, né?
ele foi caracterizado aí, ó, pela redução do salário dos trabalhadores menos qualificados, ok? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Pessoal, vamos continuando aqui, ó. Agora vamos trazer algumas questões aqui sobre as campanhas direta já e as eleições aí de Tancredo Neves e José Sarney, ok? Então, vamos lá. Questão aí, então, pessoal, de número 13, diz assim, ó. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intitulada Direta Já, nós temos então aqui as alternativas, né? Vocês leiam cada uma, tá? Responda que eu vou trazer a resposta para vocês aí, tá bom, pessoal? Eu separei aqui para vocês, tá? Um resumo aí bem bacana sobre esse movimento aí direta já, tá bom? Esse movimento aí, pessoal, é de cunho político aí, que teve o objetivo da retomada das eleições diretas, tá bom? Para o cargo de presidente da República. Então, se você tem interesse, então dá uma pausa, leia, para vocês estar conhecendo mais um pouco aí, tá? Já fiz essa seleção aí para vocês, espero que vocês gostem, tá? Para vocês não terem que ficar procurando muito aí na internet, tá bom? Então, vamos voltar lá para a questão. Pessoal, então, a nossa resposta correta aqui nessa questão sobre essa campanha, né, pelo restabelecimento das eleições diretas, é a letra D, tá? Ele, então, reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação da emenda constitucional que reintroduzia o voto direto para presidente, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta correta, ok? Mais uma questão aí, pessoal, é a respeito das diretas já, tá bom? Então, vamos lá. Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, foi. Então, nós temos aqui as alternativas. Responda aí para que eu possa trazer a resposta correta para vocês, tá bom? Bem, pessoal, aqui resumindo aqui para vocês, tá? Com a derrota das diretas já, né, houve aí uma rearticulação política para a candidatura de Tancredo Neves ao colégio eleitoral, ok? Isso aqui é um resuminho aqui para vocês. Vamos voltar lá para a questão. E o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B, tá? Com a emenda constitucional aí, então, das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, ela foi, então, rejeitada aí pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e aí a candidatura de Tancredo Neves, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta correta, ok, pessoal? Continuando aqui, vamos falar agora sobre Tancredo Neves, tá? E José Sarney também, né? Que tá lá no edital, tá? Então, trouxe uma questão aqui para vocês. Diz assim, ó. Há 20 anos, a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para presidente e vice-presidente da República, respectivamente, significou um marco importante na história brasileira, porque... Então, ele quer saber por que a eleição, então, de Tancredo Neves e José Sarney aí ficou um marco histórico, apesar de que Tancredo Neves, né, nunca chegou ao poder. Ele foi eleito, mas ele morreu antes de tomar posse, né, pessoal? Então, tem aqui as alternativas, tá? Dá uma pausa aí, leia e responda, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui também um resumo, tá, para vocês, a respeito aí do José Sarney, do Tancredo Neves, tá? Então, vocês dá uma pausa aí, dá uma lida, tá bom? E eu vou responder lá a questão, tá joia? Então, é a letra B, tá, pessoal? Ó, o nosso gabarito aqui, tá? Significou um marco importante na história brasileira, porque se tornou o primeiro governo civil desde a queda de João Goulart, apesar de Tancredo não ter chegado a assumir a presidência, ok, pessoal? Essa aqui, então, é a nossa resposta correta. Mais uma questão aí para vocês, tá? Diz assim, ó, no mesmo dia da morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência da República no Brasil. O consenso sobre o processo democrático foi uma das válvulas mestras que impulsionaram Sarney a enviar ao Congresso, em maio de 1985, uma série de medidas democratizantes, transformadas em lei. Com essas medidas... Então, pessoal, o que aconteceu? Através dessas medidas que aí o então presidente José Sarney enviou para o Congresso em maio de 1985. A nossa resposta correta aqui nessa questão é a letra A, tá?
Com essas medidas aí que foram tomadas, né, restabeleceram-se as eleições diretas, tá, para prefeito das capitais, das áreas consideradas de segurança nacional e das instâncias hidrominerais, ok? José Sarney tomou essa medida, tá, democrática, a respeito das eleições diretas para prefeito das principais capitais aí, né, das áreas consideradas de segurança nacional e das instâncias hidrominerais, ok, pessoal? E para finalizar, tá, eu trouxe aqui então as questões de história, tá, da VUNESP que aconteceu aí no ano de 2014, do concurso de auxiliar de promotoria, tá? Vou trazer aqui as questões e responder de maneira objetiva, tá bom, pessoal? A questão diz assim, ó: em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que o país, o Hades, manteve neutralidade política não participando do conflito? Ele manteve neutralidade política no início, tá? Mas depois ele participou do conflito. Essa aqui está errada. A letra B diz: enviou apenas um corpo médico para o conflito e não soldados? Não, ele entrou na guerra depois, que a gente já viu aí nas questões anteriores. A letra C diz: lutou ao lado dos alinhados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética? Sim, essa aqui é a nossa resposta correta, tá? Lutou ao lado desses alinhados aqui, tá bom? A letra D diz: lutou ao lado do eixo Itália, Alemanha e Japão? Não, ele não lutou porque ele teve aí um conflito com a Alemanha, que atacou os navios mercantes do Brasil, tá? E a letra E participou do conflito do início ao fim da guerra? Não, ele não participou no início, tá, pessoal? No início ele foi neutro, depois então aí de barganhar algumas coisas foi que ele se alinhou aí com os Estados Unidos, tá bom? Então, nossa letra correta aqui é a letra C. Pessoal, a questão aqui diz assim, ó: observe com atenção a sarja a seguir, que apresenta 3 momentos de Getúlio Vargas, né? A vontade do freguês. O primeiro aqui, quadrinhos, diz assim, ó: marcharemos resolutamente para a esquerda, de 1931. O segundo diz: lutaremos energicamente contra os extremos da esquerda e da direita, em 1935. E o terceiro diz: os políticos são os piratas, precisamos acabar com eles, 1937. Então, considerando as datas e os trajes e as falas da personagem, assinale a alternativa que melhor explica os diferentes discursos de Vargas. A letra A diz assim, ó: o primeiro e o terceiro quadrinhos expressa a submissão de Vargas aos representantes das Forças Armadas. Não, pessoal, Vargas nunca foi submisso, então aí às Forças Armadas, né? A letra B diz: o primeiro quadrinho expressa a influência e a revolução comunista ocorrida em Cuba sobre a política brasileira. Não, a história não conta sobre essa ação comunista aí de Cuba sobre o Brasil, tá bom? A letra C diz aí, ó: as mudanças ocorridas do primeiro quadrinhos para o segundo e deste para o terceiro expressa a indecisão política de Vargas? Não. Segundo a história, ele não era um homem indeciso, tá? Então, também não é. O T diz assim: o terceiro quadrinho indica o golpe que deu origem ao Estado Novo e a implantação do governo ditatorial. Sim, pessoal, isso aqui é o nosso gabarito, tá? É isso mesmo. Foi então quando ele deu o golpe, né, que ele assumiu no governo provisório, tá bom? A letra E diz que o segundo quadrinho mostra a aliança de Vargas com a oligarquia paulista, base de todo o seu governo. Não, essa aqui ele não era alinhado dos paulistas, tá? Não eram, tá bom? Na verdade, as oligarquias paulistas queriam derrubar, então, aí o governo de Vargas, tá bom? Nosso gabarito aí é a letra D. Vamos então aqui para essa questão. A partir dessa época, a tortura passou a ser amplamente empregada, especialmente para obter informação de pessoas envolvidas com a luta armada, contando com a assessoria técnica de militares americanos que ensinavam a torturar. Grupos policiais e militares começavam a agredir no momento da prisão, invadindo casas ou locais de trabalho. A coisa piorava nas delegacias de polícia e em quartéis, onde muitas vezes haviam salas de interrogatório revestidas com material isolante para evitar que os gritos dos presos fossem ouvidos. Os aspectos citados no texto permitem identificar a época a que ele se refere como sendo a da... Então, pessoal, que época era essa? Era da repressão à Revolução Constitucionalista de 1932?
Não, não é, tá? É a B, Nova República, cujo primeiro presidente foi José Sarney. Não, isso aqui foi antes, muito antes, né, de José Sarney, tá? A letra C, Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Também não, pessoal, não é essa daqui. A letra D, Democracia Populista, que durou de 1946 a 1964. Não, não foi a democracia populista. Então, nosso gabarito aqui é a letra E, foi a ditadura militar, tá? Iniciada aí com o golpe de 1964, tá joia? Continuando aqui, pessoal, o desenvolvimento e crescimento econômico advindos da estabilização da economia contribuía para a estabilidade governamental. O governo Médici entrou para a história como um período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico no país. Porém, essa fase de prosperidade da economia brasileira tinha muito mais causas externas, internacionais, do que internas. O custo social e econômico para o país foi altíssimo. A brutal concentração de renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza aumentaram nesse período. Então, aqui ele quer saber, os acontecimentos descritos no texto ficaram conhecidos pelo nome de... Então, pessoal, todos nós conhecemos, né? Que eu já falei aqui em algumas questões anteriores, né? Eu já vou aqui na resposta, tá? Ficou conhecido, então, aí como milagre econômico brasileiro, tá bom? Ok? Pessoal, então vamos aqui para mais uma questão. A imagem a seguir refere-se ao movimento da década de 1980, que contou com grande participação popular em várias cidades do Brasil. Nós temos aqui, então, a imagem, tá? Algumas faixas, assim, ó, campanhas pelas diretas já. Então, aqui diz assim, ó, assinala a alternativa que indica corretamente o objetivo deste movimento. Então, qual foi o objetivo aí, pessoal, do movimento das diretas já? Nós temos aqui, ó, o A, devolver à população o direito de votar nos candidatos à presidência do país. Sim. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Então, esse foi o objetivo aí da campanha direta já. Tá joia, pessoal? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, ok? E, por fim, então, a última questão aí da prova, tá? De 2014. Diz assim, ó, com o fim da ditadura e o restabelecimento da normalidade democrática, a escolha do presidente da República passou a ocorrer por meio do voto popular, exigindo-se que os candidatos expusessem suas propostas e o histórico da sua atuação política. Nos anos 1980 e 1990, respectivamente, o Brasil conheceu um candidato popularmente chamado de o Caçador de Marajás e o outro que, enquanto foi ministro da Fazenda, ganhou notoriedade pela implantação do Plano Real, responsável pela estabilização da economia nacional. Esses presidentes foram, respectivamente... Bom, pessoal, quem então foi o ministro que foi o autor do Plano Real? Todos nós conhecemos aí, né? Foi o Fernando Henrique Cardoso, tá? Se você lembrasse desse, você já eliminaria a letra D, a letra E, ok? E a letra A, que não tem o Fernando Henrique Cardoso. E quem então é o Caçador de Marajás? Nós sabemos então que foi Fernando Collor de Mello, ok? Então, o nosso gabarito aí é a letra C, tá? Ok, pessoal? Bom, e então é isso. Não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que alguma dessas questões ajude vocês na hora da prova, tá? Estuda bastante, não desista, tá? Não esqueça aí, pessoal, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ok? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.